Vamos ler a palavra do Senhor. Convido vocês a abrirem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, estamos aqui mais uma noite, Senhor, para meditar na Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque depois de 2 semanas que nós pudemos reunir aqui, nós estamos retornando, meu Deus, e agradecemos e pedimos que nesse momento, Senhor, fale ao nosso coração, através da Palavra, nos faça entender as Tuas verdades, sermos fortalecidos, Senhor, por ela. Em nome de Jesus, nós pedimos assim e nós agradecemos, Senhor Deus, para a Sua honra, para a Sua glória, para o nosso bem, em Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão, pode sentar. Hoje nós vamos continuar, irmãos, a leitura do livro. E hoje nós vamos começar um novo capítulo do livro. Vocês podem abrir, vocês que tiverem o livro aí, na página 59. Vamos hoje começar a tratar da membresia da igreja. E os irmãos que não têm o livro, nós vão acompanhando a leitura. E dá para, mesmo sem o livro, dá para compreender o estudo bíblico. Então, nós temos falado já, irmãos, essa primeira parte do livro, a natureza da igreja, tem 3 capítulos: as marcas da igreja, a membresia da igreja e os deveres dos membros da igreja, né? Então, sobre a natureza da igreja, então, nós temos esses 3 capítulos, mas a base dos 3 capítulos e dos outros capítulos, na verdade, é o primeiro capítulo, que fala das marcas da igreja, né? A unidade, a santidade e a verdade, né? Então, são essas 3 marcas da igreja. E hoje nós vamos falar sobre a membresia. E essas marcas da igreja elas são importantes para essa questão da membresia. Por quê? Porque nós começamos a pensar em membresia da igreja, nós devemos pensar primeiro o que é a igreja, né? Quais são as marcas da igreja? Porque nós podemos ter os membros de um clube, os membros de uma ONG, né? Os membros de um partido político. Então, é tudo membresia também, né? Mas nós vamos falar da membresia da igreja. Então, por isso que a membresia da igreja, ela só é compreendida quando nós entendemos as marcas da igreja, né? Que são exatamente a marca a igreja é uma, existe a igreja universal, que ela é, vamos dizer assim, ela é a igreja de todos os tempos, que só Deus conhece. É a igreja invisível, mas existe a igreja local, que são as diversas igrejas pelo mundo reunidas, que se reúnem semanalmente para adorar a Deus, para ter comunhão. E essas igrejas, irmãos, então, são as chamadas igrejas visíveis, né? Essa igreja é a expressão visível da igreja invisível, da obra do Espírito Santo, daquilo que Deus faz no nosso coração. No momento que nós cremos, nós passamos a fazer parte da igreja invisível, mas isso vai nos levar a querer fazer parte de uma igreja visível ou de uma igreja local. E aí então que entra a questão da membresia, que é o que nós vamos falar a partir de hoje, né? Então eu comecei com esse texto aqui, irmãos, porque esse texto, cada carta apostólica, Gálatas, Efésios, Filipenses, foram escritas, irmãos,
para igrejas, mesmo que sejam muitas igrejas, né? Em que elas deveriam percorrer, serem lidas por muitas igrejas, mas elas foram escritas para igrejas locais. Isso mostra, então, quando Paulo diz aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que havia um entendimento de que existiam igrejas nas cidades, nas regiões, nas igrejas locais. Então, e que aqueles irmãos, os cristãos, eles se congregavam e eles eram membros daquelas igrejas locais. Então, desde o início existiu isso, desde os tempos apostólicos, né? Então, isso mostra a importância, meus irmãos, da congregação, do congregar, e de nós, então, pertencemos a uma igreja local. Então, vamos abrir na página 59, e nós vamos começar a ler. Esse capítulo ele é muito maravilhoso e muito rico, e que Deus nos abençoe na leitura dele. Então, a membresia da igreja, aliás, na página 57, a membresia da igreja, o capítulo 2, né? Página 57. Diz assim o pastor Jeffrey Johnson nesse capítulo: Deus chama seu povo para serem membros ativos e fiéis de uma igreja local. E a igreja não é algo que deve estar espremido na agenda semanal do cristão. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Entretenimentos, hobbies, trabalho e família são secundários em relação à adoração a Deus na Assembleia dos Santos. Em outras palavras, os cristãos devem organizar seus horários em função da vida da igreja. A principal razão para ir à igreja não é se tornar o melhor pai, cônjuge, trabalhador ou cidadão, mas sim adorar a Deus. Aqueles que só vão à igreja com o fim de serem capacitados para lidarem melhor com os problemas da vida, entenderam o propósito da igreja de forma equivocada. É claro que a igreja ajudará o cristão em todas as áreas da vida, mas o objetivo final do cristão não é a si mesmo, seu trabalho, sua família, mas Deus. Os cristãos devem ir à igreja para glorificar Deus. E se Deus deve ser o centro da vida cristã e o centro da família cristã, então a igreja deve ser o centro da agenda cristã, né? Então, nós temos muitas atividades durante a semana. Muitas. Temos nosso trabalho, temos nossos compromissos familiares, muitas coisas, irmãos, que sem dúvida são importantes. Mas nenhuma dessas coisas, elas podem, vamos dizer assim, tirar o tempo de nós cultuarmos a Deus junto com a igreja de Deus. E nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. E aí nós entramos num assunto paralelo a esse, que tem tudo a ver com esse, relacionado a esse, que é o dia do Senhor. Então, nós temos 7 dias na semana, né? Então, 6 dias, nós temos várias atividades. Trabalho, família, muitas atividades. Mas o domingo, o dia do Senhor, ele deve ser bem programado, bem planejado. Então, eu queria acrescentar isso aqui. O pastor diz que e a igreja não é algo que deve ser espremido na agenda semanal. Ao contrário, deve ser a atividade principal e o ponto focal da vida cristã. Então, culto público, estar com os irmãos, estar com a igreja, não deve ser uma coisa que seja assim, irmãos, assim, o menos importante, ou aquilo que nós só vamos fazer se nós tivermos tempo. Mas nós devemos organizar a nossa vida em torno do culto, e aí eu coloco o dia do Senhor. Então, planejarmos tudo, né?
a nossa semana para que no dia do Senhor nós estejamos livres. Por quê, irmãos? Por que isso é tão importante? Porque vir à igreja é tão importante? Porque cultuar é tão importante? Estar com os irmãos cultuando é tão importante? Exatamente por causa do culto, exatamente por causa da adoração a Deus. Então o pastor coloca que nós não nos reunimos para nos tornar melhores pais, cônjuge, trabalhador, cidadão, mas para adorar a Deus. Então é por isso que o culto ele é tão importante. Por quê? Porque, eu já disse também em outros momentos, porque é o ápice da vida cristã. A Bíblia diz que na nossa vida inteira nós devemos viver para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, como Paulo diz. Faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então a minha vida inteira deve ser para a glória de Deus. Paulo diz lá em Romanos 12 que nós devemos renovar nossa mente para que possamos então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é o nosso culto racional. A nossa vida inteira é um culto. Mas, irmãos, o culto público é o ápice, é a parte principal dessa vida inteira de adoração, né? Dessa comunhão, dessa vida. Então, quando nós estamos na nossa casa, nós devemos amar a nossa família, cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, e fazemos isso como culto. Nosso trabalho, tudo na nossa vida deve ser para Deus e para o próximo, né? Para honrar a Deus servindo o próximo. Mas o culto, ele é o ápice. Por quê, irmãos? Porque aqui nós vamos nos reunir com a igreja, nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos nos dedicar à adoração a Deus, em que ali nós vamos parar todas as atividades para dedicarmos realmente um tempo de meditação, de oração, de cantar, de ouvir a pregação e de termos comunhão com os nossos irmãos. Então, essa é a parte principal da nossa semana, da nossa agenda, né? Então, nós devemos planejar bem, meus irmãos, e a nossa semana para que isso seja verdade. E observe bem, não devemos ir à igreja para nos tornarmos bons trabalhadores, cidadãos e assim por diante, como principal coisa, mas para adorar. É claro que na medida que eu vou aprendendo a adorar, eu vou me tornando melhor pai, cônjuge, trabalhador, cidadão e assim por diante. É evidente. Mas eu não busco isso principalmente. Eu não venho para a igreja, por exemplo, para aprender, para ser... Primeira coisa que eu busco na igreja é como ser uma mãe, como ser um pai, como ser, enfim, um trabalhador eficiente. Não, eu venho para a igreja primariamente para adorar a Deus. E aí a consequência é que se eu adoro a Deus, eu vou me tornando bom em tudo isso, vamos dizer assim. Eu vou me tornando eficiente, exatamente porque eu vou honrar a Deus na minha família, no meu trabalho, como cidadão de um país, né? Mas eu venho primeiramente para adorar o Senhor, e esse é o meu foco quando eu venho para o culto, quando eu me reúno com os meus irmãos para adorar a Deus. Então isso é muito importante, esse ponto que ele coloca aqui, tá bom? Vamos continuar então. Ele vai colocar alguns problemas que algumas pessoas têm com a membresia. Ele vai falar da aversão à membresia da igreja, aversão à prestação de contas, aversão ao compromisso, e esses 3 pontos aí que ele vai tratar agora. Nós estamos passando por tempos em que as pessoas têm uma certa aversão a se tornar membro mesmo. Elas querem visitar a igreja. Elas querem vir para a igreja como quem visita, quem frequenta assim, um supermercado, quem vai a um supermercado. Elas vão lá, pegam um produto, compram aquele produto, né, assim, no supermercado, mas não tem um compromisso com aquele supermercado. Quer dizer, você pode ir no líder, aí diz assim, aqui o líder está um preço ruim, aí eu vou lá no Nazaré, vamos dizer, ou no Formosa, né? Então elas vão de supermercado em supermercado procurando os melhores produtos, mas sem compromisso com nenhum, porque o comércio é assim, né?
Então tem gente que vê a igreja dessa maneira, ou seja, eu vou nessa igreja, mas eu não quero me tornar membro dela, eu não quero ter um compromisso com ela. E se eu me desagrado da igreja, aí eu troco, ou eu fico aqui só um tempo, só para ver como é que é, mas sem um compromisso, não tem aquela ligação. Então muitas pessoas elas estão assim, isso é uma tendência do nosso tempo. Então eu vejo a igreja como uma espécie de supermercado, de algo que me oferece produtos, e que se eu me desagradar do produto, eu vou para outro. Eu não quero firmar vínculos, eu não quero firmar um compromisso com aquela igreja local. Então, nós vivemos tempo que as pessoas estão assim, por causa da cultura da época, né? Então, as pessoas elas querem ser agradadas sempre, e nunca servir a igreja, e nunca ter uma comunhão de serviço realmente com aquela igreja local. Então o pastor Jeff Johnson ele vai tratar dessas questões aqui, e ele vai falar sobre a aversão à membresia, a aversão à prestação de contas, a aversão ao compromisso com a igreja local. Vamos ler então? Primeira questão que ele põe aí, a aversão à membresia da igreja. No entanto, infelizmente, isso parece demasiado extremo para muitos cristãos professos. Mesmo se eles admitirem que a adoração tem prioridade sobre qualquer outra atividade da vida, muitos deles ainda sentem que podem cultuar a Deus separados de outros cristãos, por exemplo, em suas casas, ouvindo ou assistindo um sermão online, ou caminhando em um bosque, tão bem como poderiam fazê-lo em uma assembleia dos santos, né? Então, eles têm esse problema com o compromisso de membresia. Eles podem até admitir, como o pastor coloca aqui, que a adoração é importante, mas não necessariamente uma adoração compromissada com o culto, e com a congregação, e com a reunião, e com a comunhão cristã. Não, eles podem cultuar nas suas casas, eles podem cultuar num bosque, eles podem assistir sermões online, e eles estão satisfeitos com isso. Eles acham que isso é suficiente, e que não precisa se tornar membro de uma igreja local, e ter que frequentar todo domingo aquela igreja local. Eles acham que não precisa isso, e não necessita disso. Então, é uma aversão à membresia da igreja que temos notado muitas vezes por parte de muitos cristãos professos, irmãos. Nós sabemos que isso não convém, né? Uma coisa que surgiu aí na pandemia foi a questão de nós reafirmarmos sempre que não existe culto online, né? Não existe culto online. Nós sabemos que nós temos muitas vezes que parar o culto devido à pandemia. Isso é uma coisa de exceção, é uma exceção, mas não é uma coisa que vamos dizer assim, que seja normalidade. É algo de exceção por causa da doença e da necessidade de nós não contaminarmos as pessoas. Aí a gente faz essa exceção, e isso é bíblico. Em momentos excepcionais é bíblico, né? Então, por exemplo, em Israel, quando a pessoa estava com lepra, a pessoa ela entrava em isolamento. E evidentemente que ela não tinha contato com o resto de Israel, e ela não tinha contato também com o culto a Deus, né? Então, em situações excepcionais, a pessoa pode se isolar, ou como nós estamos fazendo de vez em quando devido à gravidade dessa pandemia. Então, nós não fazemos culto público, mas isso é exceção. E aí, o que é que nós estamos fazendo, né? Nós estamos, eu costumo denominar assim, nós estamos fazendo um culto doméstico com a direção pastoral, online, vamos dizer assim. Mas não é o culto mesmo, não é o culto, né? O culto é quando nós estamos reunidos. Então, quando nós não podemos nos reunir nesses dias difíceis por causa da pandemia, nós fazemos cultos domésticos. Os irmãos fazem nas suas casas, como, vamos dizer assim, para que guardem o dia do Senhor nesses períodos em que nós não podemos, nos dias em que nós não podemos nos reunir. Mas não é o culto público. Culto público, não existe culto online, né? O culto público ele tem a sua peculiaridade, ele tem a sua forma, ele é presencial, tem a ver com comunhão, tem a ver com tudo
o que faz parte realmente da comunhão cristã, no culto, de face a face, próximo aos nossos irmãos, cantando juntos, ouvindo a mensagem juntos, conversando sobre a palavra de Deus. Então tudo isso tem a ver com a comunhão cristã, com o dia do Senhor, e que, irmãos, certas características do culto público que não são insubstituíveis, não podemos comparar, né? Então, ninguém pode viver de culto online, ninguém pode, vamos dizer assim, ficar distante da comunhão cristã como uma regra. Repito, o que nós fazemos esses dias é exceção, mas não é a regra. Mas tem pessoas que acham que isso é a regra, né? Tem pessoas que elas acham que elas não precisam do culto, elas são cristãs, mas elas não precisam se congregar, elas não precisam ter comunhão com a igreja, elas não precisam ter a presença ali, né, no culto, dominicalmente. Não precisa, ela pode ficar na casa dela e ela se diz cristã. Então tem muita gente pensando assim, é uma aversão à membresia. Isso não é conforme a palavra de Deus, irmãos. A segunda coisa que o pastor coloca aqui é uma aversão à prestação de contas, que tem a ver com a aversão à membresia. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma aversão à membresia, é porque também eu tenho uma aversão à prestação de contas. Aí o pastor continua assim, vamos ler. A individualidade e a liberdade pessoal do pós-modernismo tem influenciado o cristianismo contemporâneo. O crente pós-moderno enxerga a vida cristã em sua maior parte como algo independentemente do corpo de Cristo. E quando a frequência à igreja é levada em consideração um determinado tipo de igreja que se enquadra na personalidade e nos desejos pessoais de cada um, deve ser correspondido. Os jovens inquietos estão à procura de uma igreja inovadora, os idosos procuram um culto tradicional, os pais procuram de um bom lugar para os seus filhos, os jovens estão à procura de atividades legais, os adultos solteiros estão à procura do seu amor, né, para casar. Ver a igreja através da lente do eu leva as pessoas a julgarem uma igreja com base em quão bem a igreja satisfaz as suas expectativas pessoais. Então, deixa eu explicar aqui um pouquinho. Então o pastor coloca assim: a individualidade, a liberdade pessoal do pós-modernismo tem influenciado o cristianismo contemporâneo. As pessoas, elas não querem um compromisso, elas não querem prestar contas, porque é a nossa cultura, chamada cultura pós-moderna. É uma cultura, irmãos, que da individualidade. Eu quero fazer o que eu penso, eu quero dirigir a minha vida, eu não quero prestar contas para ninguém. É da cultura moderna. Eu quero a minha liberdade pessoal. Então, isso é claro que é uma aversão ao corpo de Cristo. Por quê, irmãos? A partir do momento que nós participamos do corpo de Cristo, nós estamos ligados a uma igreja para a qual nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos ter que prestar contas da nossa vida, das nossas ações, não é? Mas o pensamento pós-moderno é assim: eu quero alguma coisa que me agrade. Eu não quero estar ligado a uma igreja. Aí entra a questão do supermercado. Então você vai no supermercado, você gosta do supermercado que tem, vamos dizer assim, muita promoção, preço barato, ou tem aquele tipo de produto, ou vários produtos, né? E outro não tem. Ou uma loja que tenha, vamos dizer assim, uma lanchonetezinha lá, que você gosta de comer alguma coisa, e eu não vou noutra porque não tem a lanchonete. Estou só dando alguns exemplos, quer dizer, as pessoas querem ser agradadas. As pessoas, elas, dentro do individualismo dela, o que é o individualismo? É que o eu passa a ser o centro e tudo tem que girar em torno do eu, e ela quer ser agradada. Então, como o pastor coloca aqui,
Os jovens inquietos, eles querem uma igreja inovadora. Os idosos querem uma igreja tradicional. Os pais, uma igreja que tem um lugarzinho lá para os filhos deles. Os adultos querem uma igreja onde eles possam encontrar alguém para casar. Os adultos solteiros, né? Ou seja, cada um busca alguma coisa na igreja. Então fica aquele pensamento de que eu não vou para me comprometer e prestar contas, eu vou para ser agradado. Então vamos continuar aqui. Muitas igrejas têm agravado o problema, quer dizer, esse problema que já está na cultura, muitas igrejas têm agravado esse problema, atendendo a esse tipo de individualismo. Para satisfazer o espírito livre do homem, o individualismo tem sido exaltado acima da comunidade corporativa e criar uma atmosfera na qual as pessoas possam desfrutar de sua própria experiência individual se tornou mais importante para a igreja do que sustentar e promover os seus padrões doutrinários e confissões. A igreja, entre aspas, se tornou um lugar para as pessoas terem uma experiência espiritual, em vez de ser um lugar de responsabilidade mútua e instrução bíblica para a interação corporativa. Consequentemente, as igrejas não têm mais uma membresia formal, mas simplesmente enxergam todos, crentes e não crentes, como participantes. A igreja se transformou em um restaurante fast food, entrar, comer, sair sem compromissos. Esse tipo de individualismo, é claro, está minando a membresia da igreja, com uma visão baixa da responsabilidade. Os cristãos começaram a acreditar que a membresia na igreja é opcional. Talvez eles até enxerguem a membresia como uma coisa boa, mas não como uma necessidade bíblica. Muitas pessoas estão contentes em passar a vida inteira pulando de igreja em igreja, ou em simplesmente ficar em casa. A opção B é ir a um local de preferência pessoal, como por exemplo um parque, para adorar a Deus à sua própria maneira, ou ir até uma igreja, mas nunca se comprometer e se submeter a uma igreja local. Então, meus irmãos, esse individualismo, esse querer ser agradado, isso tem ainda sido piorado, porque muitas igrejas têm feito isso. Então, nós sabemos de igrejas que elas fazem cultos para agradar certa classe de pessoas. Por exemplo, vou fazer aqui um culto para agradar os jovens e para atrair aquela parcela da população, os jovens. Aí eu vou fazer tudo para atrair jovens, né? Ou jovens casais que têm os seus filhinhos. Então, começa a criar sempre um ambiente que venha agradar aquela parcela da sociedade, de acordo com o individualismo deles, de acordo com as preferências deles. Enquanto que igreja não é isso. Igreja é para ensinar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Juntos nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor e de forma corporativa, apoiando e ajudando uns aos outros. E não, eu não venho para a igreja para ser adorado, para ser agradado, mas para adorar a Deus e para servir os meus irmãos, e para aprender de Deus, e para conhecê-lo melhor, e para amá-lo cada vez mais e amar meus irmãos. Mas aí inverte, o individualismo inverte, onde as pessoas elas querem, como ele coloca aqui, como se fosse uma lanchonete, um local de comer, de beber. Você entra ali, come o que você quer, você escolhe. E a lanchonete, ela se prepara para agradar você, aquele tipo de pessoa. Pizzaria, eu vou agradar quem gosta de pizza, né? E aí a pessoa vai na igreja como se quem vai numa pizzaria. E se ela não gostou daquela igreja, ela vai pular para outra igreja, que vai dar pizza, no sentido ilustrativo, né? Ou então ela vai ficar em casa. Quer dizer, essa cultura que existe na sociedade, e muitas igrejas estão apoiando esse tipo de coisa. Vamos continuar, meus irmãos. Uma aversão ao compromisso.
Mesmo quando as pessoas se unem a uma igreja, não é de se esperar que permaneçam comprometidas e fiéis. As pessoas não estão mais deixando a igreja por causa do erro doutrinário ou de outras preocupações bíblicas, mas porque ouvem sobre toda a empolgação que vem da nova igreja que abriu no final da rua. Ao invés de permanecerem fiéis ao corpo de crentes com os quais se uniram, eles correm ansiosamente pela rua para se juntarem ao entusiasmo. As pessoas também pularão do barco se ficarem magoadas. Os pós-modernistas são rápidos em mudar de membresia, mesmo pelo menor motivo. Já se foram os dias em que os cristãos permaneciam fiéis a uma igreja e procuravam resolver as suas diferenças com amor e humildade. O conselho de Paulo para Evódia e Síntique é que se reconciliem no Senhor, Filipenses 4:2, versão do autor, né? Já não tem mais valor. Agora ouvimos, você tem que encontrar uma igreja que seja certa para você. Acho que esse espírito descompromissado não era assim tão novo. Até mesmo o teólogo puritano John Owen se queixava desses que ficavam saltando de igreja em igreja no final do século XVII. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Nós vivemos tempos em que as pessoas estão cada vez mais infantis e mimadas, porque esse individualismo tem a ver muito com infantilidade. Se vocês forem perceber, as crianças são muito individualistas. Vocês percebem isso? As crianças, elas querem ser o quê? Agradadas, né? Então, se elas querem sorvete, elas choram. Aí se o pai diz, não vou lhe dar sorvete, se o pai diz, elas querem sorvete, aí o pai dá, aí elas ficam satisfeitas. Se o pai diz não, elas choram. Por quê? Porque elas são infantis. Elas não têm percepção de que é preciso pensar se o pai dela, por exemplo, tem dinheiro ou não para o sorvete. Entendeu? Elas não pensam isso. Quer dizer, elas, devido à infantilidade delas, elas querem sorvete e acabou. Então, esse individualismo, ele leva também a um espírito mimado, infantil. Então, se eu não tenho uma coisa naquela igreja, então eu saio por qualquer motivo. Eu não saio por uma questão séria, eu não saio por uma questão doutrinária, séria. Eu saio por um motivo que não tem tanta importância. E o pastor coloca aqui uma coisa que eu achei interessante. Já foram os dias em que os cristãos permaneciam fiéis a uma igreja e procuravam resolver as suas diferenças com amor e humildade. Geralmente, os cristãos hoje eles se magoam rapidamente com a igreja e saem da igreja não por um motivo sério, mas por causa de alguma coisa em que eles ficaram magoados com a igreja ou com alguma circunstância da igreja. E eles não procuram com amor e humildade acertar aquelas diferenças, então eles abandonam. Então isso tem sido muito corrente, meus irmãos, em meio às igrejas, por causa desse individualismo. E aí ele cita agora aqui um texto do John Owen. Imagine isso aí, já lá do século XVII, John Owen já percebia também, né, esse tipo de característica nos cristãos do seu tempo. Vamos ler aqui, ele diz assim: também não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam, devido a isso, suficientemente justificados para se afastarem imediatamente da sua comunhão. Condenamos muito mais aqueles que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal-entendidos, pois fazem de suas próprias concepções precipitadas a regra de todas as administrações eclesiásticas e da comunhão, e, a menos que estejam satisfeitos em todas as coisas, não podem ficar quietos em lugar algum. Então, John Owen falou disso lá no século XVII, mas é uma coisa corriqueira, meus irmãos, no nosso tempo. Então, se a pessoa, ele coloca aqui, não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam, devido a isso, suficientemente justificados para se afastar imediatamente dela. Qualquer mínima falha que eles observam na igreja, eles dizem, não vamos ficar mais e vamos sair da igreja. Então, imagine que isso já existia no tempo de John Owen,
e muito mais no nosso tempo por causa do pós-modernismo individualista, infantil, né? Então, aí ele coloca aqui: condenamos muito mais aqueles que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal-entendidos, pois faz das suas próprias concepções precipitadas a regra de toda a administração eclesiástica e da comunhão. Então, é a concepção da pessoa, como ela entende, e ela entende mal, muitas vezes, a administração eclesiástica da igreja e a comunhão da igreja, e por causa disso, pelo mal entendido e pelas suposições dela precipitada, elas não estão satisfeitas em todas as coisas. Porque elas não estão satisfeitas em todas as coisas, então elas não podem ficar quietas em lugar algum. Esse tipo de pessoa, na verdade, não consegue parar em igreja alguma, porque sempre eles vão achar algum problema e algum defeito na igreja, evidentemente, né? Então, Joe já sentia isso, mas isso é uma característica, irmãos, que cresceu muito no nosso tempo por causa do pós-modernismo individualista. Então, isso é errado, isso é pecado, isso não é de acordo com a vontade de Deus. Na verdade, nós só deveríamos sair de uma igreja por uma questão muito séria, né? Por questões doutrinárias, por questões muito sérias. Então, meus irmãos, a gente está com o tempo bem curtinho. Nós vamos ficar por aqui hoje, porque os próximos parágrafos são muito ricos, aí eu não vou conseguir tratar com os irmãos. Então a gente vai ficar por aqui, nessa citação do Joe. E a semana que vem, se Deus quiser, eu vou voltar para essa citação, vou explicar, né, relembrar o que eu estou falando agora, e aí a gente vai continuar a semana que vem, tá bom? Mas o que é que nós aprendemos hoje então? Que a membresia, ela é importantíssima. Nós vamos estudar melhor a importância dela, a necessidade dela na continuidade do capítulo, mas existe uma aversão à membresia nos tempos pós-modernos, porque as pessoas se tornaram extremamente individualistas e elas querem ser sempre agradadas e não servir a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que Deus nos guarde, que Deus nos ensine cada vez mais a visão bíblica de membresia, né? Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra que nós podemos estudar, meditar um pouco hoje à noite. Nos fortaleça e nos abençoe, Senhor, para que nós, cheios de entendimento e sabedoria do valor da membresia, estejamos dispostos, Senhor, a preservar a nossa membresia, a nos tornarmos servos uns dos outros e amarmos nossos irmãos e servirmos ao Senhor e darmos cada vez mais importância à comunhão cristã, em nome de Jesus. Em honra e glória ao Teu nome santo. Dá importância à igreja local e à comunhão com a igreja local. Que o Teu nome seja cada vez mais honrado, mais louvado nas nossas vidas, Senhor, em Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.